Obrigado, viu? Bom dia a todos. Começando nossa 126ª sessão ordinária do Conselho Regulador do DEC, dia 29 de janeiro, às 9 horas, na sala de reunião da AGE. Como tem o quórum, a conselheira Ana Carolina está de férias e o conselheiro José Paulo não foi substituído. Começamos com 4 conselheiros. Passamos então para o item 2, leitura e discussão e aprovação da ata da 123, que ficou pendente da reunião passada, e 125, que é da reunião passada. Pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração em relação a essas duas atas, já que elas foram enviadas antecipadamente a todos. Ficam aprovados por unanimidade as duas atas, 123 e 125. Esse processo que o pessoal da Saneac é só um que vocês querem ver ou não? Sim. É esse 9 2013, que estabelece condições gerais para a prestação de serviço, utilização de serviço público e de abastecimento de água e esgotamento da nova resolução. Então, eu vou fazer uma inversão de pauta aqui, para a gente discutir ele para ficar liberado, ok? Então, fica invertida a pauta, passamos para o item 9, apresentação do processo e outros assuntos, processo 2013, final 3800, interessado. Assunto da atualização de texto da resolução 247. Ok? Uma palavra, conselheiro Danilo. Bom dia a todos. A gente já peço desculpas em nome do prazo, porque a gente estava justamente no último detalhe nessa minuta aqui, dessa resolução. Espero superar esse assunto aqui hoje, mas confesso que é uma resolução bastante controversa, objeto de consulta pública, de opiniões contrárias em alguns pontos. No meu relatório, é mais fácil de a gente demonstrar como que se dá. Iniciar os presentes autos com o fim de atualização e adequação do texto da resolução 247/2009 do Conselho de Gestão da GR, que estabelece as condições gerais na prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em decorrência das alterações introduzidas na Lei 13.569, pela Lei 17.2008/2011, Decreto 7755/2012, bem como da Lei 14.939/2004 e 11.445/2007, que trata respectivamente do marco regulatório da prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Goiás e da Lei Federal que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. A iniciativa foi apreciada e aprovada em reunião do Conselho Regulador de 9 de maio de 2013, elaborada a minuto, o processo foi encaminhado para a Câmara Setorial de Saneamento Básico PNAR, nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 21 do Decreto 7755, que é a matéria submetida à consulta pública. O aviso foi disponibilizado no sítio da GR, na internet, em 1º de julho de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás em 2 de julho de 2013, além de ter sido encaminhado ofício informando sobre a consulta da Saneago ao Ministério Público do Estado de Goiás, à Controladoria Geral do Estado e à Secretaria de Gestão e Planejamento. A consulta pública foi prorrogada até às 17 horas do dia 30 de agosto de 2013. Houve contribuições apresentadas pela Saneago, pelo Conselho Estadual de Investimentos, Parceria e Desestatização, CIPAD, SEGPLAN, e pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Horizontais e Verticais e de Edifícios Residenciais e Comerciais do Estado de Goiás, SECOP. Foram juntadas a avaliação da consulta pública, comparando a redação original com a redação com a alteração proposta, justificativa e análise da GR de cada um dos itens, conforme o documento postado das folhas 225 a 241 dos autos, e segundo o texto revisado da minuta de resolução. Tais documentos foram disponibilizados aos interessados no sítio da GR. Foram apostados expedientes encaminhados pela Saneago, com propostas específicas referentes à mudança de titularidade, solidariedade, dos débitos de água e esgoto, além de propostas de cronograma para alteração, para adequação da área comercial à nova resolução. Os autos foram submetidos à gerência jurídica que emitiu o parecer, pelo despacho número 111, nas folhas 342, foram encaminhadas a esse conselheiro para relatar no Conselho Regulador da GR. O que consta dos autos é o relatório. Fundamentação e voto. O Conselho Regulador da GR é dotado dos poderes para exercer a regulação, controle e fiscalização da prestação de serviço público, os termos
da Lei 13.569 e artigo 4º do Decreto 7755, e no caso específico, a competência para regular, controlar e fiscalizar o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto, disposto no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 14 da Lei 13.569 e artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 14 do Decreto 7755. Serviço público é uma necessidade ou utilidade, comodidade material prestada com o objetivo de satisfazer a coletividade geral. O Estado assume como dever seu, como obrigação sua, podendo prestar o serviço com a sua própria estrutura ou contratar alguém para prestá-lo. A prestação pode ser direta ou indireta. Se o Estado presta com a sua estrutura, o regime vai ser público, mas se contratar alguém para prestar em seu lugar, o regime não vai ser totalmente público. O artigo 175 da Constituição da República já prevê esta incumbência ao poder público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Nesses casos, cabe à agência reguladora normatizar e fazer o equilíbrio entre o prestador de serviço público, o usuário e o poder concedente, que no caso do saneamento básico é o município, com a ressalva de que no Estado de Goiás, através de empresa pública, historicamente é o prestador do serviço na maioria dos municípios goianos. A prestação de serviço público, além dos princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, outros princípios implícitos ou explícitos nas normas positivadas também devem ser observados. O princípio da continuidade, pois salvo os casos excepcionais do poder público não pode ser interrompido. A generalidade, pois tem que ser prestado ou colocado à disposição erga omnes para a coletividade de forma geral. Segurança, pois não pode colocar em risco a vida, a saúde e a integridade dos administrados. Atualidade, prestar de acordo com o estado das técnicas mais modernas, do equipamento das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Modicidade, com tarifas módicas, o mais barato possível, dentro de uma prestação de qualidade. Cortesia. Alguns desses oriundos do conceito de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, exposto no artigo 6º da Lei 8987, de 95. Pois bem, quanto à matéria específica, aqui consta os autos, no intuito de autorizar e padronizar a resolução, as demais normas da GE, a minuta cumpre esse papel, como ressalta a gerência jurídica em sua manifestação. No entanto, a minuta também possui alterações técnicas e jurídicas. Portanto, importante salientar o mérito das contribuições apresentadas na consulta pública. A consulta pública é instrumento de apoio ao processo decisório das agências reguladoras, permitindo a participação prévia dos interessados na elaboração dos atos pela regulação. É meio de estímulo ao exercício da cidadania e participação pública, além de divulgação de ações das agências. Aqui cabe ainda a observação de que, para garantir uma maior transparência das discussões, foi colocada em apreciação não só a minuta da resolução, mas também os detalhes dos estudos que levaram à conclusão dos termos dos itens da mesa. As contribuições do CIPAD, CERIPLAN, foram basicamente sobre técnica legislativa, citação do marco regulatório na prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Goiás, disse regulamento, e ressalvam de que o contrato de prestação de serviço não possui natureza real, o débito é do contratante e não do proprietário. O SECOV basicamente se manifestou quanto ao posicionamento de que a responsabilidade é do usuário, não do proprietário, por se tratar de obrigação pessoal, diferenciando a proprietário do usuário. Para sanear, a seu ver, o proprietário é o responsável pelo pagamento do serviço e cumprimento das obrigações, pois se trataria de obrigação própria renda, que é aquela que segue o imóvel, por exemplo, do IPTU, você, o proprietário, se não tiver aberto o IPTU em aberto, tem que pagar se não tiver certidão negativa. Apresentou 71 contribuições, conforme a avaliação da consulta pública, da gerência de saneamento, algumas procedentes e outras improcedentes. Ressalta-se que as sugestões devem ser analisadas inicialmente pela área técnica da agência reguladora e consolidadas em relatório e usadas para subsidiar as decisões que resultam na resolução. Como se observa os autos, todas as questões apontadas foram superadas pela gerência de saneamento da GE, e quanto à discussão mais acalorada em torno da matéria, a que se refere à responsabilidade em se tratando de inadimplência, especificamente se a obrigação é própria ou do usuário, a gerência jurídica da GE esclareceu que, se tratando de obrigação contratual, não atingindo os planos das obrigações reais,
tanto é que se trata de tarifa. Destaca a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que eventuais débitos decorrentes da tarifa de água são pessoais e de quem o usufrui, não cabendo recair sobre quaisquer indivíduos que não o usuário. Observa ainda que se faz necessária a inclusão de citação no artigo 11, parágrafo 4º da Lei 13.569, se trata da competência nossa aqui do Conselho, e para melhor interpretação normal faz necessária a aprovação, estou sugerindo aqui, uma pequena alteração em 3 dispositivos, conversando com a doutora Alice, o Eduardo e a Maria agora, no artigo 62, parágrafo 2º, só técnica legislativa, o 111 e o 113, inciso 1. Ressalta-se que a Saneago apresentou ao final. Ressalta-se que a Saneago apresentou proposta de cronograma para adequação de 3 meses, 6 meses e um ano para alguns itens da resolução. A gerência de saneamento básico se manifestou pelo parecer apostado às folhas 338, sugerindo o prazo de 2 meses para alguns itens e de 6 meses para os itens que implicam em mudança de titularidade. Posteriormente, pelo despacho conjunto do assessor especial da presidência, o gerente de saneamento básico da gerência jurídica, foi feita ressalva e sugestão de que os prazos para adequação devem ser definidos em procedimento próprio, após a entrada em vigor da resolução. Portanto, sem prejuízo da aplicação das demais disposições legais sobre a matéria, com as sugestões apresentadas, no qual 62, parágrafo 2º, 111 e 113, inciso 1, haja visto que, consta dos autos, especialmente das manifestações da gerência de saneamento básico e gerência jurídica, o voto é favorável à aprovação da minuta constante das folhas 243 a 352. Gente, antes de colocar em discussão aqui, eu dizer que essa resolução está em discussão aqui na GR há algum tempo. Eu lembro quando eu cheguei aqui na GR há mais de 3 anos, ela já havia passado por uma consulta pública e tinha algumas pendências. Aí depois teve uma reformulação da nossa legislação aqui, da nossa lei, do decreto, a gente ficou aguardando. Na época já havia algumas solicitações da Saneago, do sindicato das... Como é que chama? Secov. Havia algumas solicitações da Secov. Devido a essa reestruturação aí da nossa legislação, a gente teve que aguardar um período aí, e depois voltou a discussão novamente. Houve, inclusive, uma reunião lá na Saneago, eu participei com o diretor lá, o João, e com o diretor financeiro na época, o Júlio, onde isso há uns 4, 5 meses atrás, onde a gente colocou, principalmente em relação a esse fato relatado pelo conselheiro mais polêmico, que é a titularidade, né, da conta, quem seria o responsável, se o inquilino ou se o proprietário. E naquela época eu já havia dito, João, que como grande número de empresas da área de saneamento já adotavam, que era o nome do inquilino, a Servo já era assim, foi dito na época São Paulo, Minas, alguns estados que já praticavam dessa forma. Então, quer dizer, esse prazo, vamos dizer, parte desse prazo, já foi dado na época. Naquela época eu já falei a eles, falei, olha, vai ter que ser em nome do inquilino. Então vocês se preparem para isso. E teve mais uma consulta pública, né? Nós colocamos mais uma vez em consulta pública, demos o prazo. O pessoal discutiu, apresentaram um documento que tinham de uma solicitação antiga. Foi discutido mais uma vez junto com a gerência de saneamento. Então houve uma discussão bastante grande. Né? Ficou um mês, né, em consulta pública, mais de um mês, porque a Saneago pediu a prorrogação da consulta pública, nós concedemos a prorrogação. Então, quer dizer, o item, apesar de ser um item amplo, né,
foi muito discutido, né, entre as partes interessadas. Então, eu acho que a gente podia, para não ficar lembrando muita coisa, a gente podia ser bem prático e naqueles pontos, se tiver alguma polêmica, alguma coisa que a gente tem que se discutir, porque, como diz o conselheiro, a maioria é consenso, foi aceita, né? Acho que a gente devia aí, nós devíamos pautar naqueles pontos onde há motivo de alguma discussão, de alguma definição, para a gente ser mais prático, mais rápido, ok? Então está em discussão aí. Presidente, essa questão da titularidade está em discussão ou é ponto pacífico? Não, esse é o ponto pacífico. O que precisa discutir é em relação a prazo. Quanto à titularidade, inclusive até a própria Saneago, no último documento, permite, mas desde que fale um de cada vez. Então tem que pedir a palavra, senão foi encaminhado, a palavra está com a... Foi encaminhado no último documento pela Saneago, porque antes havia essa discussão e após esse último documento encaminhado, eles até já mencionam em relação à questão da titularidade, que são os tribunais superiores, eles indicam, é claro que existem jurisprudências de toda a ordem, né? Então é possível se encontrar sim jurisprudências no sentido de que a responsabilidade é do proprietário, mas de toda visualização, de toda busca e pelo Código Consumidor e diante por se tratar de serviço público, a indicação dos tribunais superiores é que seja de quem está pelo uso do serviço, então quem está ocupando o imóvel. E nisso, a própria Saneago manifesta-se posteriormente de que concorda, mas há uma manifestação dela sim, nesse sentido. E gostaria apenas de um prazo para adequação. Se a Saneago concorda, precisa de uma adequação. Mas eu acho absurdo. Isso aí tem jurisprudência e tem, é o que eu falei, conselheiro, na maioria dos estados é assim. Para Saneago existe uma unidade consumidora. Isso não tem nome. Não tem nome. Lá tem uma unidade consumidora. Agora, você imagina o seguinte, uma situação de locação. O imóvel troca de inquilino pelo menos anualmente. Saneago tem que adequar todo ano um novo cadastro. Isso dá invariavelmente a confusão. Mas se é ponto pacífico, eu não entendo um negócio desse. E eu acho que é também uma condição propriamente. Acompanha o imóvel. A manifestação, só fazendo uma correção, que a manifestação do Saneago é de que a responsabilidade é solidária. Mas nós ficamos, inclusive, no próprio parecer jurídico, debatendo a respeito da responsabilidade. A responsabilidade eu entendo que é do titular do imóvel, do dono do imóvel. Agora, por força contratual, isso é negociado dentro das imobiliárias ou dentro de um contrato de locação pessoal. E a GR tem que intervir nessa questão. Eu acho que ela não tem que intervir nessa questão. Essa questão é uma questão contratual entre locatário e locador. Não é bem não, Gilvan. Quanto ao prazo, como o Danilo, o conselheiro citou, todos aqueles prazos para qualquer prestador de serviço se adequar, vai constar um dispositivo, se o conselho assim aprovar, facultando a presidência do conselho, ouvindo a área técnica, que é a gerência de saneamento, definir esses prazos, né? Às vezes precisa de um prazo para fazer uma adequação em um determinado dispositivo, não é? Então, isso aí seria decidido em um ato próprio, porque a Saneago pediu antecipadamente, mas o ato em si, ele vai ser decidido agora, vai entrar em vigor após a sua publicação. Então, qualquer pedido para adequar tem que ser feito após, né? E o conselheiro Davi está sugerindo um dispositivo que o próprio conselheiro presidente já defina esses prazos, né? Se precisa de 10 dias, se precisa de 15, se precisa de 20, né? Embasado em um parecer técnico da gerência de saneamento. Deixa eu só
voltar um pouco com a dúvida do conselheiro quanto à responsabilidade, e foi um dos questionamentos que foi encaminhado para o jurídico apresentar a manifestação, e realmente, igual havia falado, jurisprudências de toda a ordem existem, mas apenas para sanar essa dúvida, o que nós encontramos? Por exemplo, administrativo, fornecimento de água e serviço de esgoto, débitos de consumo, ação de cobrança e responsabilidade efetiva do consumidor, precedentes do STJ. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que o inadimplemento é do usuário, natureza pessoal da obrigação, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, razão que não cabe responsabilizar o atual usuário para débito pretérito relativo ao consumo de energia e água anterior. Então, assim, nós percebemos uma vinculação com a utilização da água, pelo uso, e assim tem precedência também no Código Consumidor. E isso a gente percebe que também outras prestadoras de serviço fazem da mesma forma. Claro que precisa de uma adequação da própria Saneago para se estipular, se, por exemplo, o proprietário ele tem que levar um contrato de locação, quem tem que informar se mudou o inquilino é o proprietário. Então, isso deve ser. Se o inquilino sair, por exemplo, está cadastrado, São João. A São João sai antes dos 6 meses. Se o São João não exigir que o proprietário, tem que mudar lá, tirar meu nome, ele fica com débito. A CELG já faz isso. É bem claro na resolução. É igual veículos. Quem vai falar da Saneago? Quem pediu primeiro? Podia se identificar que está sendo... Meu nome é Liga, eu sou da Superintendência Comercial da Saneago e... A senhora é conselheira, né? Não, gerente jurídico. Gerente jurídico. Quando até a senhora falou a questão que era conselheiro da Saneago, não é. Então, tipo, por isso que eu fiz a correção. O nome do senhor é conselheiro, né? Qual é o nome? Sérgio. Seu Sérgio, eu acho que o senhor colocou de forma brilhante. E eu, mais uma vez, eu quero colocar aqui diante de todos a nossa preocupação na área comercial. E sempre a área comercial se posicionou contra esse posicionamento da AGR, do próprio Secov. E existe uma preocupação muito grande, eu já havia colocado na última reunião pública, que foi lá no perto da Avenida do Goiás, algumas pessoas estavam lá, com relação a isso. Porque hoje o papel da Saneago não é administrar essa questão, esses imóveis e quem entra, quem sai, esse papel. Existe sim responsabilidade de quem se construiu, sim, mas o proprietário, pelo menos de alguma forma, ele tem que ser corresponsável. Porque senão nós vamos ter que criar uma estrutura dentro da Saneago para começar a administrar imóveis. Mesmo que o proprietário tenha que informar, como o Eduardo falou, mas olha a situação, vamos colocar na prática aqui. Eu, proprietário, fui lá e informei que a partir de hoje o senhor é o inquilino, entendeu o contrato. Amanhã ou depois tem algum problema, o senhor paga muito e sai. A luta na mão do senhor. E o senhor talvez nem tenha conhecimento disso. E eu, como proprietário, informei. Entra um outro inquilino que seja conselheiro e eu não passo o nome dele. Quer dizer, o débito continua no nome do senhor. Quer dizer, isso aí causa um embrólio. E nós estamos estudando isso aí, quando eu coloco 4 meses, isso aí nós temos 2 anos que nós estamos estudando isso aí a fundo. Nós estivemos recentemente na Copasa. Vocês não têm noção dos transtornos que a Copasa está enfrentando. A CELG hoje é público isso aí, vocês veem a CELG todos os dias, problemas de dívidas que a CELG tem, problemas de processos, negativa, não, mas sempre o Eduardo costuma falar que a CELG é nossa prima, que está aí, aquela coisa toda. Então nós estamos colocando assim exemplos, entendeu? Estivemos sim na Copasa, discutindo com o pessoal da Sabesp aqui, no congresso da ABS. Então, profundamente a gente tem estudado isso aí e nós percebemos claramente, se vocês também forem nessas companhias, os problemas que essas companhias estão enfrentando. E olha que nós estamos falando de companhias do nível da Copasa e da Sabesp, a gente sabe que são companhias muito grandes, entendeu? Então, a minha preocupação é o seguinte, nós vamos sim onerar os clientes, porque nós vamos ter que montar uma estrutura, inicialmente, quando se fala em prazo, inicialmente, primeiro nós temos que recadastrar o estado inteiro. Imagina nós, na nossa posição hoje, se a gente não recadastrar e o proprietário não mudar essa titularidade, e se for aprovado, e a gente partir com uma parte aí, negativar nome, acionar juridicamente, com um cadastro que nós não temos condições de atualizar, porque nós não sabemos quem é inquilino ou não. Nós não temos acesso a essa documentação. E eu até entendo que isso é um papel das próprias imobiliárias. As imobiliárias recebem por isso, para administrar imóveis. E elas sim têm toda uma estrutura jurídica para estar cobrando isso aí. Então eu acho que nesse momento a gente tem que pensar, refletir muito e pensar na população como um todo.
nós vamos ter desgaste e lá na frente nós podemos ser cobrados com relação a isso. Então fica só um ponto para reflexão. Tá? Só um ponto que eu acho que pode talvez, até para proteger isso, sanar isso aí, seria um contrato de adesão. Tá? Contrato de adesão, tirando os casos que a pessoa já tinha o imóvel antes do contrato ser criado. Que hoje são quase 2 milhões. Isso, não, a pessoa assina. Hoje você assina o contrato de adesão, você vai lá na hora e assina. Tirando os casos antigos, todo mundo assina. Quando você assina o contrato de adesão, você tem uma responsabilidade. Se você mudou de titularidade, está no contrato. A dívida é sua enquanto você não mudar isso. Então, primeiro, rever esse contrato de adesão, tá? E talvez em todos os casos que for ter mudança de titularidade, daqui para frente, colocar no contrato. A pessoa vai estar clara lá, ó, eu sou responsável pela dívida. A Senai pode acionar na justiça, pode acionar no Serasa. Isso resolve muito problema. A questão, vai dar um impacto no começo? Vai, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Mas depois disso, vai ficar muito mais fácil. Outros pontos, você vai poder cortar, por exemplo, a água. Se eu tenho um imóvel em Caldas Novas e imóvel de aluguel aqui. Se eu não pagar minha água aqui, se eu deixar um dos meus imóveis, contrato, tem 2 imóveis, um aqui e um Caldas Novas. Lá tem a dívida, no meu nome. Eu quero religar minha ligação aqui, eu posso não ter, eles podem me negar isso, porque a dívida é no meu nome. Então, eles podem condicionar a minha religação na minha casa, que eu moro aqui em Goiânia, a pagar minha dívida lá, porque meu CPF está sujo. Isso aí vai auxiliar em outros pontos que essa minha água vai melhorar para a vida dela também. Então, o impacto inicial é grande, Só que a gente tem mecanismos de tentar melhorar isso. E o contrato de adesão, para mim, acho melhor deles. Presidente. Eu tinha colocado, inclusive, com o Eduardo, a questão do contrato de adesão, da gente estar revendo essa questão do contrato de adesão, inserindo cláusulas de segurança jurídica. E por isso que a gente colocou aí, né, sugestão de uma solidariedade. Não eximir do proprietário de total responsabilidade, até porque existe a culpa invigilando e culpa exigindo. Então, a Saneago, ela não pode assumir uma responsabilidade pelo fato, por exemplo, de o proprietário ter elegido mal o seu inquilino e não ter administrado bem o seu imóvel. Então, a partir do momento que você loca o seu imóvel, como proprietário, você tem essa obrigação de estar ali administrando o seu imóvel. Só um detalhe. Então, a gente tinha, como sugestão, a gente tem trabalhado isso. Então, a gente coloca a responsabilidade em um contrato de adesão, ele vai estar assumindo a responsabilidade pela dívida. A responsabilidade é dele de informar se realmente existirá um inquilino. Todo proprietário teria que fazer isso. Se ele não informar, continua. Se ele não informar, Então, o mesmo proprietário para continua chegar assumindo toda a dívida. E havendo, por exemplo, quaisquer outras alterações, e essas alterações não forem levadas à companhia, essa informação, a responsabilidade é do proprietário. porém não existe, aí é a questão da solidariedade. Aí a gente vai chamar o proprietário também dessa solidariedade. Isso no contrato de adesão. Se o inquilino não assumir a dívida, o proprietário não pode. Mas se eu faço essa inclusão no contrato de adesão, eu tenho que deixar a responsabilidade. Deixa ela estar com a palavra. Espera aí. Eu queria pedir, na hora que vocês fossem falar, levantasse a mão, que eu vou dar o direito a falar, mas ficar lá 3, 4 uma vez, não. Aí eu queria até. Se não pedir a palavra, eu não vou dar a palavra. Nós sugerimos um capítulo para tratar especificamente desse assunto. Eu não sei qual foi a posição de vocês em relação ao capítulo como um todo, o que foi definido, o que não foi definido, se isso aqui está em pauta também, para a gente estar avançando nesse assunto. Antes de passar a palavra para o nosso gerente jurídico aqui, eu acho o seguinte. Eu acho, Eduardo, que esse processo, para ele vir para a pauta, é igual aquele daquela outra resolução lá do uso dos veículos nos distritos, principalmente. Eu acho que ele teria que ser mais bem discutido, mas apesar de ter sido, como eu falei no início, ter passado esse tempo todo, de estar em discussão há muito tempo, de estar em consulta pública, mas eu achei que a gente poderia talvez fazer uma reunião administrativa antes, porque chegou aqui, está com um monte de pendência. A gente vai ficar discutindo aqui um monte de tempo, e talvez a gente tenha que fazer alguma coisa fora dessa reunião formal aqui. Estou sentindo isso, posso estar enganado. Não, mas Quanto à sugestão, porque o
vou até, pode complementar o que eu vou falar, quanto às disposições, a inserção das disposições transitórias de algumas sugestões que vocês fizeram. E outras, nós entendemos também, que seriam mais convenientes de serem adequadas, inseridas em algum documento próprio da saneada, de descrição de detalhamento. No próprio contrato de adesão, não precisaria necessariamente estar nessa própria resolução. Procedimentos também, conceito de cobrança. Show. Sanear, Paulo Guimarães, Superintendência Comercial. Eu sou técnico, sou jurídico, né? É importante ressaltar aqui, aproveitando desde o início, a Sanear sempre participou com a GR das definições, da criação, das discussões de todas as resoluções, e ela participou desde o início, lá no início do trabalho. É importante ressaltar que no fechamento dessa, como ela participou de todos os momentos também, não ficou fechado 7 itens que foi mandado o documento para a GR, são itens técnicos que não foram fechados. Ele falou que foi fechado, todos não foram fechados. Outra coisa, a titularidade, o saneamento sempre foi contra e continua contra. E fizemos levantamento, visitamos várias companhias, avaliamos vários momentos, mas como é uma decisão da GR, né, nós temos que, em cima dessa decisão, nós temos que nos adequar da melhor maneira para atender. Agora, é importante ressaltar que não é só pôr na resolução aí, e talvez só um contrato de adesão, não vai resolver isso não. Ela mexe totalmente com todas as atividades, com todas as partes da saneamento, desde cadastro, faturamento, cobrança, então ela mexe com tudo. Então não adianta querer falar aí que num prazo curto vai adequar e fazer tudo. Porque do jeito que está indo, a primeira coisa que tem que fazer é um documento específico regulando isso. Não é só pôr na regulação, e não é só o contrato de adesão. Então tem que se desenvolver um documento que define os procedimentos de todas essas etapas da comercialização, porque a comercialização é muito ampla, ela não é simplesmente um contrato de adesão. Então, nós estamos aqui, estamos abertos a discutir, nós achamos que tem que, antes de oficializar isso, ter essas regras, porque uma coisa é falar em linhas gerais, outra coisa é definir as regras. Se não tiver regras que nos permitam para a gente trabalhar e a gente poder operacionalizar isso, fica difícil dessa questão maior. E fechando então com relação ao prazo também, nós apresentamos uma proposta também, foi encaminhada uma proposta. Então, na definição desse prazo, tem que ver a parte técnica. Não pode simplesmente dar um prazo de 10 dias, 20 dias, ou um mês ou 2 meses. Tem que ver a amplitude das mudanças que tem. Porque, queira ou não queira, nós todos estamos, o principal atingido disso aqui é o cliente. E ele não pode ser prejudicado. É função tanto da saneamento como da GR pensar no cliente no final. Então tem que ser discutido bem essas situações, principalmente da titularidade, desses pontos que foram pendentes e de um prazo que tenha condições concretas de resolver e pôr para frente as atividades. Conselheiro, depois o Gilvan, depois o Eduardo. Ô presidente, eu não entendo por que nós vamos mexer no negócio para causar um complicador dessa ordem. Eu vou. Primeiro, a questão jurídica. Já existe uma obrigação solidária contratual. Quando alguém assina um contrato de locação, tem lá as obrigações que o inquilino tem que prestar. Se ele deixa de prestar, a quem cabe a responsabilidade de cobrar ou não cobrar, ou deixar passar, é o proprietário. É uma questão pessoal, problema do proprietário. Se ele recebe o inquilino ou se não recebe o inquilino. Para sanear, e assim para a CELG, assim para qualquer outro tipo de prestador de serviço, é muito difícil estar fazendo esse acompanhamento de alteração de titularidade. Isso vai gerar uma série de situações futuras que vai acontecer. O proprietário esquece de trocar o titular, o antigo titular vai ter seu nome, às vezes, inserido pela CELG no cadastro de negativação. Isso vai gerar depois ações contra a CELG, ou contra a Saneago. Esse contrato de adesão
vai ser mais um complicador que todo mundo vai ter que assinar, são milhares de usuários, milhões de usuários que vão ter que assinar esse contrato de adesão. Eu não entendo a objetividade de mexer num negócio. Para quê? Para que nós estamos mexendo nisso? O fato da São Paulo estar fazendo, Pará, Paraná, Santa Cruz, isso não significa que eles estão fazendo correto. Isso significa que eles estão fazendo correto. Eu acho que, objetivamente, nós não teríamos que mexer nisso. Deixa a responsabilidade contar, é do proprietário, e problema do proprietário, se o inquilino dele não pagar. O proprietário tem os instrumentos necessários para cobrar do inquilino. Não vejo realmente sentido em a gente complicar porque você está entrando nessa discussão agora, você tem antecedente muito tempo aí, inclusive o Secov entrando com o processo aqui em Central. Se quiser até pedir vista. Muito tempo histórico, isso não começou agora, deu história igual, falei com Você sabe por que o Secov, desculpa, você sabe por que o Secov, você sabe por que o Secov está fazendo esse papel? Não, eu não sei, porque eu não vi. Tem toda uma afinação jurídica. A grande preocupação é o Secov está fazendo isso, que é para facilitar a vida do próprio Secov, das próprias administradoras. Também, para facilitar a vida dela. Mas não é para facilitar a vida dela, é para facilitar a operacionalidade do sistema. Ô, conselheiro, deixa eu falar um negócio. É muito mais justo. Eu acredito o seguinte, que... Interesse público, o Secov é interesse particular. Se a gente chegar numa definição, pelo lado jurídico, pelo lado prático, técnico, que há necessidade de fazer alteração, nós vamos fazer. Entendeu? Se tiver necessidade de fazer, se ficar comprovado que tem que fazer, pelo lado jurídico, pelo lado técnico, nós vamos fazer. Independente se vai demorar tempo para a Saneago fazer ou não. Então tem que resolver o problema, porque existe demanda por qualquer lado. Existe um histórico de mais de 3 anos, como eu falei. Então a gente tem que ver, a coisa não é tão simples, a gente tem que ver. Por isso que eu acho que a coisa deveria ter sido conversado antes, entendeu? Para a gente ver se chegava a algum denominador. Viu, Eduardo? Por exemplo, o diretor lá tinha solicitado, em relação a isso que o senhor falou, ele tinha solicitado, mandou, só que não ficou claro, e foi feito reuniões, e foram feitas reuniões. Na hora que ele falou que tinha solicitado 20 e tantos itens, ele até mandou para mim, e que não tinha sido atendido todos. Eu falei, lógico, não tem que ser atendido todos. Não tem que ser atendido todos. Agora, que tem que ter sido discutido e avançado e tal, teria que ter. Entendeu? Então, se faltou isso, a gente tem que ter. Agora, o Gilvan, depois o... Senhor presidente, nesse ponto de ser amplamente discutido, eu discordo do senhor. Essa resolução, ela foi amplamente discutida, vem sendo amplamente discutida na GR, fora da GR, com todas as instituições, com órgãos, com interessados, com usuários, na Câmara Setorial. Ela foi disponibilizada várias vezes em várias consultas públicas para apresentar a sugestão. Ela foi disponibilizada na intranet para que qualquer setor técnico da GR, inclusive os conselheiros do Conselho Regulador, se manifestassem oportunamente, na forma legal. Ela foi disponibilizada para quem quer ou para quem quisesse apresentar sugestões. Sr. Gilvan, deixa eu só fazer uma parte. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o contrário. Estou falando que tem 3 anos que ela vem sendo discutida. Estou falando que teve consultas públicas. Estou falando que foi dado prazo. Estou falando que foi feito reuniões. O que eu estou falando é que não se chegou num denominador. Não tem uma discussão, falar, ó, vai ter isso, mas vai ter esse prazo. Vai ter... Não chegou a um denominador. É isso que eu estou dizendo. Não estou falando que não teve discussão, não. Estou falando o contrário, que teve. Mas não se chegou a uma definição. Tanto é que está aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funcionários da Saneago aqui agora. A discussão. Entendeu? Deixa eu só completar. Quer dizer, parece-me que a coisa ainda não está clara.
É isso que eu estou dizendo. Se me permite continuar. Em meu lugar, para o senhor, para fixar procedimentos, a gente tem que definir a regra aqui agora. Essa previsão, anteriormente, até conversando com você, Danilo, ele está sugerindo aí que os prazos para se adequar, para se fixar procedimentos, qualquer prestador de serviço vai pedir, vai ser analisado pela área técnica, né? E a GR, em conformidade com a área técnica, vai fixar os prazos. Esse foi a conclusão que você chegou. Não. Não estou dizendo que vai ser assim, mas não está definido. Não. É o que eu falei. Se o conselho assim entender. Então, quer dizer, a gente vai ter que ver aqui, porque conforme for, eu acho que a gente não deve fechar essa discussão agora. Isso que eu estou achando. Então não tem que definir aqui agora, talvez. Estou sentindo que a coisa não está totalmente clara, que tem dúvidas ainda. Pois é. Primeira coisa, respondendo o que ela falou em relação ao capítulo, o que a gente colocou no capítulo seguinte? Grande parte das coisas estavam contempladas e outras coisas específicas de vocês. Seria uma instrução normativa de como fazer o passo a passo. Entendeu? Primeira coisa. Segunda coisa, respondendo ao conselheiro aqui, qual é a definição de usuário? Toda pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato de direito legalmente isentado, que solicitar a prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário e assumir a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados, em cumprimento de obrigações legais e contratuais. Se eu mudei uma casa, a casa está sem ligação, eu sou o usuário, eu sou o inquilino, eu solicitei. Eu vou assinar a responsabilidade por isso. Eu não posso. Eu não posso, eu vou ter que esperar o proprietário falar se posso. Não, eu quero pagar minha conta de água. Isso é um direito meu. Isso é um direito meu como consumidor. É código de consumidor. Eu vou usar o serviço. Está em conta do consumidor. Agora, se eu não quero fazer isso, eu deixo o proprietário. Então, na verdade, o que vai acontecer? A Sanel não tem que ficar sempre correndo atrás de ninguém, não. O que ela tem que fazer? Fazer rever o conta adesão. O conta adesão, ele não tem que ter assinatura de todo mundo. Quando a gente fez o conta adesão a primeira vez, só assinou quem pediu daquele momento diante que assinava. O restante tudo é adesão. Você tem o serviço, você tem aquela regra. O que você tem que fazer? Você muda o conta adesão, coloca cláusulas que protejam a empresa e comunica, faz a comunicação específica. Se possível, não na fatura, porque a fatura eles não veem direito. Quando entregar a fatura, já entrega uma comunicação específica falando as regras do conta adesão, está disponível em tal lugar, a pessoa vai estar ciente. Ela não quer? Pede supressão de comunicação. Não quer explicação sanguinária. Vou furar meu pulso aqui. É a opção da pessoa furar. Tem que ter uma fonte alternativa. Isso aí já vai estar o quê? A sanguinária vai estar apoiada juridicamente, que é o que ela precisa. Então, é rever o contrato de adesão. Esse próprio artigo que você está lendo aí, que é quem é responsável pelo pagamento, é aquele que faz a solicitação da ligação. Existe um artigo na própria resolução que prevê quem é que faz a solicitação da ligação de água, quem é que requer a ligação. Não pode ser um terceiro que vai requerer, é o proprietário que é responsável por cuidar aqui na resolução. Eu vou falar como... Só terminando. E outra coisa, gente. Tudo o que está discutindo aqui é um único ponto, titularidade. Ninguém questionou aqui o artigo 25, 103, titularidade. A gente fala sobre o seguinte, a gente vai sair daqui, não vai ter solução. Eles vão continuar defendendo. Na reunião que a gente teve aqui, tinha até um advogado assaneado que estava concordando a gente. Entendeu? Então, pessoal, tudo tem solução. Que vai ter solução, vai. Estou falando, senhor. Não, eu acho sim. Que vai ter solução, vai. E agora eu já vou adiantar para você que fez a primeira intervenção. Você, principalmente da área comercial, eu sei que são grandes resistentes em relação a isso. Pode preparar. Pode preparar para ter mudanças grandes, que vai ter mudanças. Entendeu? Vai ter mudanças. Quer dizer, vocês já deviam estarem preparando já há algum tempo. Como eu disse, há 4, 5 meses atrás, eu disse aos 2 diretores que vocês podiam estar preparando. Aliás, eles mesmos falaram, nós vamos precisar de tempo. Eu falei, nós vamos dar o tempo, não tem problema. Mas vocês podem estar preparando para isso. Senhor presidente, eu até acho que a gente vai se preparar. Assim, nós estamos preparando, estamos estudando. Só que o que eu acho que tem que ter é o seguinte, já sair com as regras definidas. Essa questão de ter um capítulo genérico
isso abre um leque jurídico muito grande. Ah, mas depois a gente coloca isso no contrato. Ah, mas depois vocês fazem o procedimento. Eu acho que a própria GR já deveria, nós em conjunto, dar um capítulo para constar na própria resolução e já sair pela GR. Porque a partir do momento que ficar, depois vocês fazem o procedimento, depois faz isso, depois faz aquilo, nós vamos estar com resolução que abriu um leque para questionamento jurídico. Aí se nós tínhamos um problema, nós vamos ter dois problemas. Entendeu? A sugestão é só essa. Calma. Peraí. O senhor é o 10º. Eu vou falar agora como proprietário. Eu tenho um ponto de vista jurídico, eu tenho um ponto de vista operacional. Eu tenho diversos imóveis. O conselheiro, Divan, por favor. É para a palavra do conselheiro. Eu tenho diversos imóveis de locação. Todos no meu nome. Todos no meu nome. A imobiliária que se vire com o inquilino para me pagar. Quando desocupa o imóvel, a imobiliária tem ordem de só receber o imóvel depois que quitar todos os débitos de IPTU, de água e de luz. Enquanto isso, o senhor vai estar respondendo a Sanear, que ela vai atrás do senhor. Mas olha aqui, eu estou falando aqui como proprietário. E estou achando que é muito mais conveniente, e aí eu já não estou pensando só em mim, eu estou pensando na operacionalidade do sistema, é muito mais conveniente que seja dessa maneira. Para mim seria muito melhor eu chegar lá com um contrato de locação, que também é uma alternativa. Também é uma alternativa que a gente pode pensar nisso, sem ter necessário de contrato de adesão, chegar lá na Saneago com um contrato de aluguel, né? Contrato de locação, devidamente registrados, apresentar lá e mudar a titularidade. Posso fazer isso. Só que olha o trabalho que eu vou ter, eu, proprietário. Cara, tem um imóvel, é um trabalho. O cara que tem X número de imóveis é um trabalhinho maior. Uma imobiliária que tem centenas de imóveis para administrar, olha o tamanho do problema. É um trabalho que vai sanar outros, né? E aí o senhor vai responder quando der. Vai jogar para... Sobre essa questão de definições, de seja de normas gerais ou normas específicas, o que será incluso, será no contrato de adesão ou na própria resolução, nós solicitamos, acredito, mais de 2 ou 3 vezes para o Eduardo, para que nós nos reuníssemos com o jurídico da AGR, até mesmo para expor ele a todas as questões, porque, vamos constar apenas no contrato de adesão. Hoje nós temos centenas de revisionais nos TJs que desconstituem o contrato de adesão. Agora, nós sendo amparados, esse contrato de adesão estando amparado por uma resolução que tem força legal, isso nos legitima a fazer o cliente assinar o contrato de adesão. Então, nós solicitamos, reiteramos mais uma vez, para que possamos sentar com o jurídico da GR, até para que a nossa adequação não fuja à futura resolução. Só uma proposta, gente. É o seguinte, pode colocar no final, aí, falando que a Saneago, a mudança de titularidade, uma coisa assim, tem que ter a apresentação do procedimento da empresa, aprovado pela GR, e revisão da adesão. Alguma coisa assim, não estou lembrado, a gente colocou isso. Então, colocar isso de uma forma seguinte, ele vai entrar em vigor a partir do momento que você tiver o quê? Dá um prazo, claro, não pode ficar o resto da vida, senão não anda nunca, a revisão da adesão e esse procedimento que eles vão precisar fazer, que é o passo a passo, até para o usuário saber também, o usuário tem que estar no procedimento, ele sabe qual é o passo a passo dele pedir essa mudança de validade. Em relação ao prazo, por exemplo, o prazo, o ano, chegou para a gente, como fiz, prazo de um ano. Tá, e aí? O ano por quê? Por que a gente optou por 6 meses? Para fora, até mesmo, dizendo agora, um ano por quê? No momento do ofício, fala o porquê, fala, pede prazo, mas não fala exatamente o porquê. Falou agora de cadastramento, ótimo, beleza, vai recadastrar todo mundo? Aí sim, aí justifica um prazo maior. Mas no momento que não fala que é recadastramento de todas as unidades, então especifica, justifica. Talvez colocar, a gente não está fechado a prazo nenhum. A questão é o seguinte, tinha coisas que pediram que não tinha sentido, que já estava em vigor, tem como aceitar. Coisas novas, aí sim, mudança nova, aí você tem uma adequação. 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano.
Entendeu? Então, a gente tem que criar esses mecanismos. Eduardo, E uma outra sugestão, presidente, caso você esteja achando que está meio complicado, eu acho que é uma decisão muito grande. Talvez só acho que... Eu já tenho uma proposta aqui. Eu queria colocar, viu, Eduardo? Eu acho o seguinte. Eu tenho sugerido que eu esperar chegar o último conselheiro. Não, eu acho o seguinte. Eu acho que... eu acho que a coisa está muito aberta ainda para a gente estar definindo aqui. Eu queria propor o seguinte: o conselheiro relator, com o processo, jurídico nosso, certo? A parte jurídica nossa, mais o gerente da área, junto. Aí é o seguinte: quem que é o diretor da área agora? Você está discutindo isso? O diretor da área comercial é o Mário João. É o Mário João, chegou lá. Então é o seguinte: vocês vão levar isso para ele, com a participação do diretor Mário Júnior, porque aqui está o conselheiro, está o gerente, com a participação do diretor Mário João e mais quem vocês escolherem ele, entendeu? Fazer essa comissão para reunir a partir de amanhã, e já vai ficar marcado para daqui 2 semanas a gente voltar com esse processo em pauta. Ok? Para tentar delimitar, para tentar dirimir essas pequenas dúvidas de documentação, de prazo, de como que fica e tal, para tentar acertar isso. Tá, seria para discutir prazo, mas não mudança na resolução. Não. Como será tratado o capítulo Não. de titularidade? Eu acho que qualquer mudança da resolução tem que ter publicidade. Eu preciso dar regulação e transparência. Então, se eu sentar com a Santiago, eu tenho que sentar com qualquer um. Eu acho, meu pensamento, eu acho que é o seguinte, que essa coisa da titularidade, aqui, questão democrática, apesar da participação do conselheiro Sérgio Lucas, eu acho que para mim está definido que tem que ser nome do proprietário. Eu não tenho a menor dúvida. Proprietário não. Do usuário. Para mim, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso, É a questão da solidariedade. agora tem que ver se é contrato de adesão, se é não sei o que, se é não sei o que, isso. E os detalhes podem. Por exemplo, os clientes antigos, os contratos antigos, solidariedade, então tem vários pontos obscuros aí que precisam de definição. Inclusive, aquilo que você estava falando, os contratos de adesões, eles têm que ser aprovados pela GR. São aprovados. Vocês vão estar responsáveis. Foi aprovado É feita a publicação, é feito Eles sabem disso. Eles sabem disso. O que precisa, doutor Gilmar, é o seguinte: é vocês reunirem a partir de amanhã, e aí fica o gerente Eduardo junto com o João, com o diretor. Vocês já agendam, já saem daqui com a reunião agendada para amanhã, com a participação dele, e a partir daí vocês agendam novas reuniões para chegar numa definição, num prazo de 2 semanas para a gente voltar. Isso. Ver essa coisa, essas pendências que tem. Então é só essa parte transitória, seria capítulo, prazo. Podemos definir um capítulo que dita todas as regras para depois a gente não ter problemas lá na frente. Ainda mais que já existe uma proposta. Eu sou técnico, novamente falando. A gente não pode ficar calado quando a gente ouve umas coisas, a gente pensando, quando quem trabalha no saneamento igual eu trabalho há 40 anos, no saneamento praticamente, na área comercial, algumas coisas que a gente deixou de se falar aqui. Por exemplo, nós estamos comentando tudo isso aqui, não estamos pensando no cliente. Vai ter ônus do cliente. Vai ter que ter ônus do cliente, que vai ter que gerar várias situações, vários serviços, várias coisas, vai ter ônus do cliente. Esse é um ponto. Outro ponto, a gente não pode aceitar também, falar simplesmente, qualquer um vai lá na Saneago e pede o serviço. Não pode. Se eu invadir uma casa, eu vou lá na Saneago e vou pedir o serviço. Mas essa comissão vai definir. Só que rapidamente, você errado. A gente não pode aceitar também que falar, não quis, pede supressão. Tem uma lei federal que fala que a água e esgoto é obrigatório, que nós temos que buscar em cliente. Nós não podemos falar se você não quer, pede supressão. A gente, como comercialização, não pode aceitar isso. Outra coisa também, a Saneago está se preparando. Tanto é que ela já levantou todas as mudanças que nós temos que fazer, nós já vimos, tentamos visualizar os prazos que nós precisamos. Só que não adianta a gente tomar a atitude quando não for oficializado, porque pode mudar. E por último, outra coisa, porque está na resolução desde o início, não vai discutir, não, pode ser que tem coisa errada lá desde o início. Tem coisas que podem estar erradas lá desde a 289 de 2003,
né? Que ela pode estar errada. Então, acho que não é por causa só disso que não se discute, só discute as novidades daqui para frente. Então, esse posicionamento, só eu queria deixar claro, que eu acho que a gente precisa discutir tecnicamente, que a solução aqui vai ser técnica. E na hora de discutir tecnicamente, tem que ter, não só as palavras que a Sônia é muito fechada, mas tem que ter uma abertura técnica para discutir isso, olhando todos esses pontos que foram levantados. Só complementando, quando eu falei anterior, não é indiscutível. O momento discutível foi a consulta pública. Isso não mudou até agora, porque vocês não sugeriram, acabou. Só tem que ter uma outra revisão, outra consulta pública. O que eu falei foi em relação ao prazo. Você pediu prazo para uma coisa que já estava em vigor desde 2089, pedir prazo mais agora, quer dizer, o que foi discutido na 289, 247 já foi implementado. Então não tem que pedir prazo para adequar uma coisa que já foi adequada. Então, só isso que eu falei. Então, os prazos está falando de discussão técnica da 289. Deixa eu perguntar um negócio. Eu falei prazo. Tem algum outro assunto pendente na resolução? Tem vários saneados. Desde o início, ela tinha, por exemplo, 100 itens. Foi discutindo, foi eliminando, foi diminuindo, aceitou, acatou, definiu, mas ficou alguns itens ainda que são importantes e que não foram fechados. Por isso que eu estou falando que está no documento. Agora, no final ficou 7 itens. Né? Agora, não vai se discutir, tudo bem, se não é a abertura para discutir, não vai. Mas isso não quer dizer que não está certo, que tem que manter desse jeito, porque tem que se discutir. Eu não estou aqui, não quero prolongar, mas tem casos, claro, que não aceita e que acha que está lá, e quem vai ser prejudicado é o cliente. É o cliente que vai ser prejudicado. Deixa eu falar uma coisa. Só tem uma observação para fazer, para o seguinte. A Saneago não representa o cliente. Quem representa o cliente é a AGE. A Saneago não defende os interesses dela. Então, nós temos que deixar claro que vocês não estão defendendo o interesse do cliente. Estão defendendo o interesse de vocês, o que é legítimo, o que é justo, o que é legal. Agora, o interesse de vocês pode entrar em conflito com o interesse do cliente. Pode entrar em conflito com o interesse do usuário. E aí, nosso papel, enquanto membro da AGE, é dirimir todos esses conflitos. Eu pedi a palavra, o presidente já tinha até... Eu ia passar para o senhor agora. Não, eu praticamente quis votar, porque quando você levantou a tese, mas eu vou aproveitar, já que eu entrei no circuito, para dizer o seguinte. Existe uma lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor, que já estabelece, não é isso? Conselheiro, gerente, não existe? No Conselho de Defesa do Consumidor já nos estabelece quem é o responsável pelo consumo e pela despesa que faz. A grande discussão é essa, porque o Código do Consumidor estabelece que serviço público seja o usuário. O usuário do serviço público então, várias vezes não é proprietário. Não tem o que discutir. O usuário é quem está gastando água, que está usando a água, não é o dono do imóvel. Entendeu? O usuário é quem consome, não é o proprietário. Então, para mim, isso não tem dúvida. Não houve uma decisão do Superior Tribunal sobre isso. O posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça decidiu. Foi muito bem. Então, tem que levar em consideração, aliás, os aspectos da lei federal. Por isso que as outras empresas de outros estados adotaram e das normas institucionais que estabelecem regras nacionais para todo o serviço público. Nós não temos que ficar particularizando no Estado de Goiás condições A ou B ou C de concessionária, não. Agora eu vou falar como consumidor, como usuário, como cliente da Saneago. Eu sou inquilino, alugo imóvel. Fui penalizado no mês de dezembro com 2 faturas, porque lá no nome do proprietário eu fui lá e paguei. Por quê? Porque eu não queria que o proprietário fosse culpado por alguma omissão minha ou da Saneago. A Saneago que cometeu um equívoco. Eu paguei a conta, a Saneago cobrou de novo, com o reaviso na mão, eu fui lá e paguei de novo a conta. Agora, eu não tenho o direito de ir lá na Saneago e pedir ressarcimento, porque eu não sou o proprietário. Se a conta tivesse do meu nome, a Saneago não faria isso. Porque eu ia lá, mostrava que paguei e desfazia esse equívoco que a Saneago cometeu. Então, eu, como consumidor, eu passei isso agora em dezembro. Não é antigo, não. É agora. Um aluguel de apartamento que eu vivo, que a Saneago fez isso comigo. Cobrou 2 contas no mesmo mês, eu fui lá e paguei, porque estava no nome do proprietário. E eu não tinha condição de ir lá na Saneago para reclamar. Eu não queria que o proprietário se sujeitasse a esse constrangimento de estar sendo cobrado por uma conta que eu já tinha pago. E a Saneago é assim que ela trata o cliente. Ela depende dos seus interesses. Em primeiro lugar, o que é legítimo, o que é legal. Não estou recomendando por isso, não. Eu acho que a Saneago está no seu direito. Agora, nós temos o direito de defender o consumidor. E a lei federal que rege isso aí. Nós não podemos abrir mão
leis federais que regem essa questão da relação do consumidor e fornecedor, por conta de situações particulares da SANEAG. A SANEAG tem que se adequar, como a CEL está se adequando, já se adequou há muito tempo, a questão de cobrar do usuário, não do proprietário, as contas de energia elétrica. Tem que se adequar. Eu acho que tem que ficar claro, a função do órgão regulador é de dar qualidade ao serviço prestado à população. Esse é o objetivo principal, zelar pela qualidade do serviço prestado à população. Além disso, é ser um mediador também. E ser um mediador. Por isso que a gente fiscaliza vocês, para ver se essa condição está sendo dada. Só que assim, quando ele fala da lei do consumidor, existe um marco regulatório federal, né? Que lá também dispõe, tem um artigo que dispõe sobre a conexão, que coloca que é obrigatório a conexão da unidade usuária, que responde pelo pagamento. Então, diante disso, começou também a estar levantando teses nos nossos tribunais de ser obrigação propriamente, a partir do momento que existia uma lei específica voltada para saneamento. Até então não tinha. Então veio de 2007 para cá, então é algo muito recente ainda. Então, Só que a lei do Código do Consumidor é maior, não? Quando existe uma lei específica, especial, ela sobrepõe as leis gerais. Mas mesmo assim a gente percebe que o posicionamento recente, isso nós coletamos, fizemos uma ampla busca nos tribunais superiores, ainda permanece contra o usuário. Assim, a decisão majoritária hoje é nesse sentido. Porém, por ser recente de 2007 para cá, ainda vai ter várias outras teses sendo levantadas nos tribunais. A gente sabe que hoje a tese é dessa forma, amanhã já muda a tese. Então, a jurisprudência se faz todos os dias. Nós já está vendo uma pequena confusão. A responsabilidade, isso é inegável. A responsabilidade pelo pagamento, pelo ônibus, é do usuário. Precisa de discussão. Mas isso não precisa de discussão. Para a SANEAG não é. O que nós estamos falando aqui, o que nós estamos falando aqui é que para a SANEAG não precisa ter alteração de cadastro. Não precisa ter alteração, não precisa ter modificação. Para quê? Se tem um débito a ser cobrado, simplesmente vai-se ao judiciário, executa aquele contrato, ponto, PT saudações. Todo juiz vai dar ganho de causa para o proprietário. Todo juiz vai dar o ganho. Olha, quem tem que pagar é o usuário, quem consumiu ele. Porque quem vai acionar a justiça, é claro que é o proprietário, né? Que estamos falando de débito, é o proprietário que vai acionar o inquilino que deixou de pagar, inadimplente. Então, agora, uma coisa é a cobrança propriamente dita do débito, que é pacífico, isso aí realmente não tem discussão. Agora, para que mudar no cadastro saneado a titularidade? Eu não estou vendo sentido disso aí. É tão simples e está tendo uma complicação tão grande no negócio desse que eu não estou enxergando a objetividade dessa discussão. Conselheiro, não é tão simples, porque senão não estaria mais 3 anos. Não é tão simples, não. É claro que lógico que não é. Lógico que não é. Não é, porque você não participou das outras discussões, conselheiro. É mais complicado do que você está pensando. Agora eu acho o seguinte, eu acho que se a gente ficar discutindo aqui, nós não vamos com essa constituição de pessoas aqui, para nós estamos aqui, eu acho que nós não vamos chegar num denominador comum. Eu coloquei uma proposta, não sei se os conselheiros têm mais alguma coisa. Não, eu só fiz essas observações, mas a sua proposta também liquidou o assunto, do ponto de vista do objetivo dessa objetivo. Eu acho que a gente tem que ser prático. Eu só queria, para ficar bem claro, a gente aproveitar a pessoa da SANEAG, porque já foi discutido e bem claro aqui no momento oportuno da consulta pública, o documento que foi elaborado pela de item por item e cada proposta foi discutida item por item, mas independente disso aí, teve outras 3 ou 4 manifestações da SANEAG recentes e que também foram devidamente, foi dada a devida atenção aqui dentro do processo, tem manifestações da área técnica aqui dentro do processo, de cada um desses itens, que foram propostos depois, mas para deixar claro também, essas 2 semanas até o assunto voltar aqui na reunião, o que tem que ser amadurecido
queria ver com a Santiago é essa questão do prazo da adaptação, o que vocês querem, qual que é a proposta de vocês em cima disso aqui, porque nós estamos promovendo aqui a aprovação da resolução por uma solicitação de vocês aqui. Então eu queria saber o que especificamente, qual que é o objetivo, para não chegar daqui 2 semanas, ninguém discutir, chegar numa reunião aqui de novo. E fundamentar para a gente ficar apoiado também para dar esse prazo, senão a gente fica assim, caça curta, né? Mas o que é especificamente o que vocês estão solicitando aqui hoje? É a discussão a respeito do prazo de adaptação ou o que é? Porque essa questão da titularidade nós vamos discutir também. Pode amadurecer, a resolução não está aprovada. Mas tem algum outro ponto específico que vocês querem que a gente trate durante essas 2 semanas? Eu acho que, apesar de você ter colocado muito bem aí, desse processo, a Saneago com a GR, teve que ser junto discutindo, né? Igual nós estamos falando de centenas, ficou em poucos, eu acho que poderia discutir alguns pontos que são importantes, né? E que possa, e com o objetivo, você me desculpa, mas a Saneago é de 68. A Saneago de 68 até surgir a GR, ela pensa no cliente, ela não é uma empresa, simplesmente uma empresa que pensa só em lucro. Tanto é porque ela de 68 até o início da GR, essa função de normatizar tudo era dela. Agora, a partir da GR, essa função é da GR, e nós entendemos isso para nós foi muito bom, porque está nos ajudando a desenvolver e melhorar. Então, mas ela pensa em cliente, busca as coisas. E tem alguns pontos, até pensando em cliente, a gente sempre discute isso aqui. Então, se puder, nessa discussão, aí a questão da titularidade é uma questão assim, a decisão é de vocês. A Saneago já posicionou pontos, já pôs todas as situações, agora a decisão da GR. Agora ela espera, ela precisa que nós estamos querendo que essa decisão ela tenha mais, não simplesmente falar assim, mudou a titularidade. Precisamos de detalhes para a gente poder até nos adequar. Se eu não souber disso, não tem jeito de nos adequar. Agora, alguns itens podem, talvez, sim, ou podem, talvez, ter uma abertura, que o objetivo maior é melhorar essa regulação e ficar mais justo para o prestador e para o cliente. Eu acho que pode ser resolvido nessas reuniões que vai acontecer a partir de amanhã. A minha proposta é o seguinte, a partir de amanhã, já vamos sair daqui com a reunião marcada para amanhã. E aí o seguinte, passado essas 2 semanas, mesmo que a gente tenha que fazer aqui entre nós conselheiros e essa comissão, alguma coisa assim, com uma reunião administrativa, porque o que eu não quero é trazer aqui para uma reunião formal uma discussão que não tem ainda pelo menos um devido consenso. Porque senão a gente vai ficar aqui discutindo o tempo todo. Mas por que hoje tem 7 técnicos aqui da Saneago discutindo? Por quê? Solicitaram um capítulo, a Saneago mandou o capítulo. Solicitaram o cronograma, a Saneago mandou o cronograma. A Saneago mandou mais 7 itens para discussão. E a gente não teve a resposta disso. Então, esse espaço aqui, por isso que a gente está discutindo. E eu acho que vai ser resolvido nessas reuniões que vai ser marcadas a partir de amanhã. A palavra final do Eduardo só o seguinte, só alertando, assim, de qualquer mudança assim, que não seja capítulo de prazo, ou colocar que vai fazer a revisão dos cadastros, revisão do plano de lesão, ou o capítulo específico, qualquer mudança mais drástica tem que ter publicidade. Então não dá para a gente reunir aqui e resolver isso não. Eduardo, eu entendi. Esse é o meu medo, é esse. Não estou dizendo que nós vamos colocar na pauta da reunião daqui 2 semanas e vamos votar aqui, não. Eu estou colocando assim, que nós temos 2 semanas para resolver esse problema. Não estou falando, mas nessas reuniões... Podemos até resolver até quarta-feira daqui 2 semanas, que vai dar que dia? 12, 7, 19. Não é isso? Não, tá errado. Só dar um exemplo, mostrou que tem dia 12. Então, dia 12, essa comissão, o prazo dessa comissão, para a gente fechar essa discussão. Agora, se a gente vai colocar na pauta para o fechamento da resolução na próxima reunião, é outra coisa. Mas o prazo de definição da comissão é o dia 12. Só um exemplo, mostrou que tem um prazo lá que é 15 dias, Saneago é 20. O usuário é 15 dias, para Saneago é melhor 20. Um exemplo, claro. Isso aqui, qualquer alteração nesse sentido, que não seja redação, que não seja uma adequação que impacte o usuário, não pode ser feito sem se chamar usuário. Eu não estou querendo adiantar isso não, Eduardo. Se for necessário, nós fazemos outra consulta pública.
O que eu quero é uma definição até o dia 12. Se for necessário, se a comissão, se essas pessoas acharem que é necessário mudar alguma coisa que vá necessitar de uma outra consulta pública, nós vamos fazer. Se não, a gente marca, bota na pauta para a próxima reunião fechada. Podemos marcar para amanhã que horas a reunião? Ele só aí, eu não posso marcar uma reunião com o meu diretor. Eu tenho que ver com o Saber a agenda dele. O senhor permite a gente botar alguém sair? Alguém sai e liga para ele, para marcar. Só em relação ao que o Júlio está falando, em relação à resposta, tudo que foi decidido foi no site. Então, publicidade foi dada. Não foi? O governador Foi dado. Não, mas isso aí eu não vou discutir. Publicidade foi dada. Aí, é claro, se está em consulta pública, foram feitas várias reuniões. Outra coisa também, caso vocês necessitem, vocês podem vir aqui e pedir para olhar o processo direitinho público. Só tem que, até para tirar cópia. Tem tudo, tá no site, tudo tá no processo. Tudo que vocês pediram, a gente manda para vocês. Tem pareceres, entendeu? Só queria esclarecer. No site não tinha essa questão do que vocês consideraram no cronograma, na proposta de cronograma. Não, o cronograma está no processo, está no processo. A gente não chegou a colocar, porque não é nem a hora de pedir isso. Precisa ficar claro é o seguinte: vai haver mais discussão, quer dizer, já houve discussão, já houve consulta pública, a gente está abrindo mais esse processo, esse tempo, esse prazo de discussão que vai haver. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, esses 7 itens que estão pendentes, que vai aprovar os 7. Quer dizer, esse conselho aqui vai decidir o que vai ser aprovado, porque com base nisso que vocês tirarem, com base na melhor para o usuário, para o consumidor, no caso. Então. Tem mais uma sugestão: quando for aprovado, a gente tentar, sim, isso eu convoque mesmo, ter o quórum total dos conselheiros presentes. Eu acho que é uma coisa muito importante para, sim, a gente tem hoje 5 conselheiros, aí a gente está de férias, então ter os 5 conselheiros presentes. Daqui 2 semanas ou 3 semanas a conselheira vai estar presente. Entendeu? Nem que seja só para julgar eles, por caso. Ok, gente? Ficamos acertados? Pois é, mas a gente continua com a agenda e a reunião e vocês me falam na hora que acertar a coisa. Se precisar, eu ligo para o João também, sem problema. Tá certo. Tá? Então, eu queria agradecer o pessoal da CLA, muito obrigado. O pessoal da Maibol está aí, tem um processo da Maibol aqui? Tem um processo, e aí a gente ainda não conseguiu entender. Que ela é contra Transbrasil. Qual que é aqui? É aquele processo 036 do Zé Duarte, que é do não recolhimento de taxa de embarque. Então, qual que é o item aí? A mais é o 8.1. final 442. Então, também para a gente desocupar aqui a presença do Danilo, do representante da Maibol, podemos antecipar a pauta para esse processo, ok? Da TUT? É o da TUT? A gente encaminhou informando a AGR que a Transbrasil não recolheu a taxa e não repassou para a gente. E aí o processo vamos botar ele em pauta e a gente a gente veio para, como está o nome da Maibol, a gente está aqui para representar. O nome da Maibol é porque ela deu auto-infração contra a Maibol. Não, é contra a empresa. Fiscalização, lavada de desfavor da empresa Maibol em face do relatório de fiscalização. A empresa deixou de repassar o terminal rodoviário Goiânia, tarifa de infração terminal tudo, né? Referente ao embarque de 1.682 passageiros no período de 14 a 21 de março de 2012. É isso que você está falando? Mas não é em cima da empresa. Da empresa, não é da Maibol. Não, o alto aqui foi lavado em cima da Maibol. Não, aí está sendo pedido anulação dele. Pois é. Não tem. Não, mas é porque a taxa de utilização do terminal, ele tem que pagar a empresa. Pois é, mas a Maibol apresentou a defesa, acompanhando dos comprovantes de pagamento, e aí está pedindo anulação. Aí foi concedida a anulação. Não tem mais. Mas o processo foi mal. Pois é, mas aí que eu não estou entendendo, porque o processo é contra a Transbrasil, que não recolheu a taxa de embarque e não repassou. Eu acho que nós tivemos até uma discussão que ela foi apenada porque tem uma resolução na própria GR. Não, o que eu tenho aqui não é contra a Transbrasil. O que eu tenho aqui é o processo 2012, final. É o quarto aí. É o quarto.
4. Final. Esse aqui é contra a Maiborba. Aí a Maiborba encaminhou um documento. Aí a Maiborba já apresentou a defesa, teve procedência a defesa e a posição do conselheiro é anular o referido à infração em vista da Maiborba porque ele carece de base legal. Esse é o desfecho. Isenta a Maiborba de qualquer responsabilidade com relação a esse processo aqui que foi 2012, final, 2023. O processo foi mal formulado, erro de, como é que fala? Não, entendi, mas não está penando a Maiborba, porque realmente a gente vai ter que pegar esse processo, e fazer um outro processo contra a Transbrasil, porque foi um erro formal. O processo foi feito. Pois é, aí o processo é, a gente tem... Não é esse processo da TUT? Nós estamos dizendo que vai tomar responsabilidade nisso aqui, tá? Não sei que você quer defender. A questão é porque realmente o auto foi contra a gente e na verdade o auto tinha que ser contra a empresa. É isso exatamente. Foi um erro formal. Então ele já está anulando o auto de infração contra vocês. Você é contra a anulação? Não, agora se você... Eu sou contra não penar a empresa. Se você é contra... Nós vamos entrar... Se você é contra a anulação, pode fazer a apresentação. Conselheiro, sugiro que você envie esse processo para o jurídico, que ele vai ter que reformular esse processo contra a Transbrasil. Isso, eu vou citar aqui alguns pontos que é importante a gente até discutir. Primeiro é a própria resolução que a gente está conversando para poder dar condição à fiscalização de lacrar um guichê quando ela não está indo contra o regulamento da resolução 526. Já está pronta a modificação. Em vez de a gente mudar a resolução, nós vamos mudar a lei. Maravilha, isso vai ser excelente. Já está. Chega a retira. Já está pronto, já foi. Nós temos um processo lá na Casa Civil, que assim que abrir a Assembleia, nós vamos enviar. Nós enviamos isso ontem, o Gilmar foi lá, levou em mãos. Que bom. Ontem, para anexar esse outro processo que vai ser uma alteração só. É porque a gente fica preocupado, né? A gente está dando uma série de liberações para empresas aí que vão entrando de forma que qualquer hora cai a decisão, e aí a GR e a própria Maiborba, a gente tem uma série de empresas aí que indiretamente algumas são profissionais, outras não, e que quando cai a liminar, ela tem uma taxa para pagar a administração. E aí ela continua vendendo sem o ônibus, embarca do lado de fora e a gente fica sem essa taxa de poder... Vocês ficaram de repassar também para a gente, porque tem um problema sério quanto à locação, né? Vocês cobrem, alguns pagam e entraram em ações judiciais pela manutenção da posse, né? Porque, inclusive, pagam um comprovante que pagam. É aluguel. Não, é condomínio, não é aluguel. É outra. É para auxílio da manutenção do empreendimento. Mas eles continuam pagando, né? Algumas sim, outras não. Mas aí a gente está conseguindo juridicamente resolver esses problemas. À medida que a gente identificar que uma empresa não está, aí a gente vai ver na legalidade onde a gente pode ir junto com a GR. Aí eu falei desse assunto. O segundo ponto, presidente, acerca da TUT, que a gente tem uma resolução na própria GR, que cada TUT não repassada tem uma multa de R$500, aí tem a atualização dessa multa. Porém, a doutora Alice, em estudo, viu que existe um decreto, uma lei, que fala que não pode ter um teto máximo para essa multa, se não me engano, de R$8.000. Hoje está em R$9.000. Hoje está em R$9.000. Então, a gente tem que ver isso aí, porque e se a empresa está devendo mais de R$9.000? Mas nós não podemos fazer a cobrança para vocês, porque a gente estipula a multa pela penalidade em falta, né? Realizada. Pois é, mas você tem razão, porque com base nisso, a multa fica tão alta que é mais fácil pagar a multa. Fica parecendo piada, é mais fácil pagar a TUT. Não, é mais fácil pagar a multa do que a própria TUT. Não, estou falando o seguinte, do jeito que foi comprado uma vez, que seria por esse individual, daria uma multa alta demais que não poderia fazer, porque tem aquele teto de multa na nossa lei. Pode ser comprado todo dia. Isso tem que ver, porque aí, se você for comprar a multa de 9.000, o
o que ele deve de tudo é muito maior, então ele prefere pagar multa, se ela não for diária. Exatamente, se ela for nesse sentido aí eu fico até mais tranquilo, porque aí a empresa é apenada toda vez, que não até regularização, porque senão a gente tem uma multa de 9 com uma despesa igual a Transbrasil, que chega em R$200 mil atualizado. Gente, só lembrando isso que ele está falando aí, por que ele está falando? Porque Transbrasil é uma dessas empresas que tem, como existem algumas, que ela vive a custo de liminar. Liminar federal, porque são interestaduais, pede para utilizar aqui, eles não têm os documentos que são necessários para estar fazendo, acertando isso aqui com a GR e com a Maicor, e aí fica essa coisa. Ontem tinha um capítulo aí que, obviamente, já tem chegado para você. A RA é uma das empresas da Transbrasil, eles estão juntos. Então, ela está tentando regularizar pela RA e conseguiu toda a documentação, apresentou, a gente já fez a resposta e está aguardando a resposta da própria GR para falar que está certo, que pode operar ou não. Então, assim, é uma empresa difícil, complicada, está devendo, faz o aliciamento interno, se você for naquela rampa ali, a gente já trabalhou muito, já tiramos alguns guichês não é guichê, é agência de viagem, que não é permitido dentro do terminal, então a gente está com essas ações. Eles fazem esse tipo de aliciamento. Então, acredito eu, com a vinda talvez da RA queira trabalhar de forma correta, dentro do que a gente estabelece aqui, junto com a GR, a gente consiga regularizar pelo menos essa empresa que dá a O que está vendo atualmente é o seguinte, as empresas têm a autorização da NTT, força desse, e elas ficam pegando o pessoal fora do terminal, o que é um outro problema, botando em risco os usuários, essa coisa toda. E a gente não pode deixar qualquer empresa entrar dentro do terminal. Existe todo um regramento legal que a gente tem que seguir. Mas a evolução tem que seguir. Ok, então em relação ao processo 8.1, todos concordam com o parecer do conselheiro pela anulação do processo? Acompanhe. E que seja encaminhado ao jurídico para ver a forma correta de intimar de cobrança do Transbrasil. Que horas, Eduardo? Danilo, Eduardo. Fica. Vamos botar Danilo. Então, às 14 horas. Então, Eduardo, Danilo, Alice, se vocês quiserem chamar o Gilvan. Ok? Aonde? Aqui na GR? Vamos fazer essa primeira aqui. Aqui, nessa sala mesmo? Pode ser isso. Pode ser que mesmo. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Não, campo de julgamento Mas eu vou pensar aí, reformular essa legislação. Faz a apuração aí. Obrigado, presidente. Eu queria pedir que ficasse aqui só o conselheiro e o Eduardo. O conselheiro Eduardo, pode ficar. Não, é porque nós vamos fazer. Está no intervalo, desliga aí. Tá.